Hoje nós vamos conversar sobre o livro Construindo um Segundo Cérebro, do Tiago Forte. E eu tô fortemente usando esse livro para complementar o meu sisteminha de organização. A ideia é ter esse segundo cérebro, ou seja, esse lugar fora da sua cabeça, fora do seu primeiro cérebro. E vai facilitar você lembrar de alguma coisa que você leu, mas também vai facilitar o seu trabalho e o seu processo criativo. Oi, eu sou a Nani, que bom te ver por aqui. Você sabia que, de acordo com um estudo citado na New York Times, é estimado que a gente consuma diariamente o equivalente a 174 jornais por dia, todos os dias, e que essa quantidade é 5 vezes maior do que era em 1986, um ano antes de eu vir para esse lindo planeta Terra. Mas, pois é, esses são dados que eu encontrei justamente no livro Construindo o Segundo Cérebro, e eu já vi dados parecidos em vários outros livros. Então é isso, nós estamos sendo bombardeados por informações, então tem um lado muito bom disso. Eu acho muito legal a gente estar vivendo essa era que a gente consegue ter acesso à informação, que a gente consegue aprender muitos temas. Eu tô sempre lendo um livro, fazendo um curso online, eu adoro essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá sempre, input, colocando coisas na cabeça, coloca coisa na cabeça, tá consumindo. E aí, o que a gente faz com isso? O que você acha de você receber esses inputs com mais intenção? Organizando o que for interessante, o que pode ser útil nesse sisteminha fora da sua cabeça, nesse lugar fora da sua cabeça, que aqui, de acordo com o livro, ele chama de segundo cérebro. Legal, né? Então agora vamos falar sobre o livro em si, O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala sobre os fundamentos, o que é um segundo cérebro, que tem a ver até com o que eu já falei aqui nessa introdução desse vídeo. Então ele explica o que é um segundo cérebro, quais são os benefícios. Na segunda parte, ele se aprofunda no método, Então, como que você organiza esse segundo cérebro, como você realmente cria esse segundo cérebro. E ele divide esse método em 4 partes, de acordo com a sigla CODE, que seria código em inglês, mas a sigla dá certinho em português também, porque é C de capturar, O de organizar, D de destilar e E de expressar. A gente já vai ver cada passinho desses. E a parte 3 do livro tem mais a ver com hábitos, com o foco na execução. Ele também fala de uma forma muito bonita, que eu me identifiquei muito, como que a nossa expressão, essa necessidade de criar, de colocar coisas no mundo que a gente fez, é uma necessidade humana e traz muito significado para nossa vida. Mas vamos agora ver cada uma dessas partes um pouquinho mais a fundo. Então, na parte 1, são os fundamentos do livro. Ele compara o segundo cérebro, essa ideia de segundo cérebro, com o conceito de Commonplace Book. Eu até já fiz um vídeo aqui, eu uso Commonplace Books, e ele diz que o segundo cérebro é um Commonplace Book digital. Sim, o livro é focado em você implementar essa ideia de segundo cérebro com ferramentas digitais. Eu, particularmente, acredito que você pode usar, adaptar para fazer as coisas também no papel ali, se você é uma pessoa do papel. Eu gosto bastante do papel, mas sei que a parte digital muitas vezes é mais prático para achar, para mudar as coisas, então eu misturo um pouco, tá? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como eu faço o meu Commonplace Book, como eu organizo o índice dele para ficar fácil de achar o que eu escrevo nele. Pode ser um vídeo bem legal para você assistir depois desse vídeo aqui. Então, certamente você pode adaptar e fazer tudo em papel se você quiser, mas o livro ele foca em dar dicas para você aplicar no digital. Então, é um Commonplace Book digital, segundo o Tiago. Um conceito que eu gostei muito dessa primeira parte foi que ele falou pra gente mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa ideia de fazer anotações. Começar a ver cada anotação que a gente faz como um tijolinho construindo o nosso conhecimento. Ou seja, quando eu leio aqui esse livro, Construindo o Segundo Cérebro, eu não preciso ver esse livrão como uma coisa só, como uma coisa gigante. Eu posso ir destrinchando esse livro, coletando informações úteis que eu posso vir a usar em outro momento. Então, por exemplo, no começo desse vídeo, eu usei esses dados estatísticos, de como, dessas informações que a gente está tendo hoje em dia, que saiu deste livro. Mas eu poderia ter capturado esses dados estatísticos e usar e pegar de novo essas informações em qualquer momento que eu perceba, poxa, eu quero algum dado de pesquisa que fale sobre esse bombardeamento de informações da atualidade. Podia ser uma conversa com alguém, podia ser um relatório que eu tenho que fazer, podia ser outro conteúdo que tem a ver com esse assunto. E aí eu não preciso pegar qual era o livro que eu li isso, então já tá ali no meu sisteminha, fácil de achar. Então é esse tijolinho que eu vou usar quando eu quiser construir, criar
uma coisa aí que eu quero criar. Então eu acho essa ideia muito legal. Eu fazia uma coisa parecida, que é um pequeno parênteses. Lembra aquele vídeo que eu fiz aqui, que eu mostro como eu organizo, enquanto eu estou lendo, eu vou colocando post-its coloridos e cada post-it é uma categoria de informação? Por exemplo, post-it amarelo é para frases que eu gosto. Então quando eu acabo de ler o livro, eu posso ir em cada um desses post-its e coletar essas informações. Aí, por exemplo, fazer um banco de frases também, de novo, num outro projeto, num outro momento, num outro conteúdo. Se eu tiver vontade de achar uma frase que fala do tema tal, fica fácil de eu achar ali, porque eu tenho esse banco de frases, né? Tudo o que eu coletei de frases que eu gosto. Essa é a ideia, essa não começar a coletar as informações quando você tem que escrever, você já preparar o terreno antes no seu segundo cérebro. Bom, na parte 2 do livro é o método em si, que como eu falei, ele segue essa sigla CODE: capturar, organizar, destilar e expressar. O que tem ali, se você ler o livro, o que você vai aprender em cada uma dessas partes. Bom, o passo capturar já estou bem acostumada a fazer, porque eu uso o GTD, o método Getting Things Done, há muito tempo, e foi o David Allen, acho que é a primeira pessoa que começou a falar dessa ideia de capturar. Inclusive, o David Allen é muito citado nesse livro, então é realmente, o livro Segundo Cérebro está muito ligado ou muito alinhado com o GTD, que eu também uso, né? Mas o passo 1 é capturar, é você perceber quando alguma coisa chamou sua atenção, quando você se depara com um input, com uma informação, com uma reflexão, que você acha que eu posso vir a querer usar isso no futuro, em algum projeto, em alguma ideia. Então você captura isso para mais tarde, mesmo que você não saiba exatamente o que você quer fazer com isso ainda. Essa parte é para ser simples, fácil, prática. Então você está aqui, por exemplo, assistindo esse vídeo e eu falo alguma frase, alguma informação, você fala, nossa, legal essa informação, ou esse dado estatístico, ou essa ideia. Você vai, pausa rapidinho, captura onde você quiser, pode ser um bloquinho de notas, pode ser um aplicativo no seu celular. Decida isso, onde você vai capturar, um lugar que você sempre, né, para você não capturar em 30 lugares diferentes. Então decida um lugar, 2 no máximo, um físico, um digital, e aí você captura essas informações que podem ser interessantes aí para você nesse lugar. Esse é o primeiro passo. E no começo tem esse desafio de perceber o que está ressoando com a gente. A gente está meio acostumado a só ficar ali no modo passivo, né? Recebendo as informações. E aí você perceber, interessante isso. E querer anotar. Eu sei que é um trabalhinho a mais, mas é muito legal fazer isso, é super divertido. Ainda mais quando você começa a perceber que você começa a usar suas ideias em outro lugar. Vale a pena, gente. Vale a pena capturar, tira as coisas da cabeça, coloca no papel ou no aplicativo. Depois, organizar tem a ver com você pegar essas coisas que você capturou e organizar, colocar num lugar que vai ser fácil e prático para você encontrar quando você precisa. E ele diz que a melhor forma de a gente organizar essas anotações e capturas é pensando na ação que você pode vir a ter com ela. Então você se pergunta, como que isso aqui pode me ajudar a dar andamento em algum projeto que eu estou lidando agora? Lembrando que projeto, dentro do Segundo Cérebro, dentro do GTD, dentro desses métodos que eu uso aqui, o MVO, não é assim, o projeto do cliente, o que é? Projeto é qualquer coisa da sua vida pessoal ou profissional que tem um fim, que tem um começo, meio e fim, sabe? Tem vários passos para conseguir aquilo, é um projeto, tá bom? Só para ter esse parênteses para quando eu falar projeto, falar, nossa, mas eu não tenho nenhum projeto. Você tem, com certeza, projetos na sua vida. Se habitue também com as coisas que eu falo nesse canal aqui, com essa ideia de projeto mais abrangente, mais holístico. E aí nessa parte de organizar, o Thiago sugere de você primeiro pensar, tem algum projeto que eu tô lidando agora que eu posso usar essa informação que eu tô coletando? E se tiver, você vai colocar ali naquela pastinha, naquele projeto para ficar mais fácil. Então, eu tô querendo fazer um conteúdo ou escrever um livro sobre tal coisa. Se você se depara com uma informação que tem a ver com isso, você coloca nessa pastinha. Você vai coletando as ideias e na hora que você for sentar para criar, já tem algumas ideias ali coletadas, tá bom? Se não tem nenhum projeto que você está lidando agora que tem a ver com essa informação, você se pergunta se aquela informação tem a ver com alguma área da sua vida. Então, o que é área da vida? Diferente de projeto, a área da vida não tem um fim. São áreas que você cultiva, que você está sempre tendo atividades, coisinhas para fazer para manter aquela área bem na sua vida. Então, a área finanças, a área filhos, a área trabalho, não tem um fim, você não vai concluir aquela área, mas tem coisinhas que você está fazendo ali dentro. Você pode colocar essa anotação, essa captura dentro de uma área específica da sua vida. E aí no meu dia a dia eu percebo que quase tudo que eu capturo tem a ver com alguma dessas duas coisas, ou tem a ver com uma área, ou tem a ver com um projeto, mas se não tiver a ver com nenhum desses dois, possivelmente é um recurso, que seria um tópico de interesse.
seu, tá bom? Aí sim você vai colocar por assunto, porque você não tá usando diretamente nem numa área nem no projeto. E a última categoria que ele mostra é os arquivos, que é para você colocar qualquer coisa que não é mais relevante. Então, um projeto que foi concluído, uma área da vida que não existe mais, que não faz mais sentido para você, você coloca ali, ou um tópico de interesse que você não tem mais interesse, então você tira dos recursos e coloca ali. Você não quer jogar fora, porque vai que você volta a ter interesse de novo, mas tá ali então no arquivo. Então ele chama isso de sistema para, né? Projetos, áreas, recursos e arquivos, e ajuda aí a organizar essas informações. Eu tô fazendo isso no Notion, se tiver mais bonitinho eu mostro aqui pra você. Então se você quiser continuar acompanhando como eu estou montando meu segundo cérebro, como eu me organizo no Notion e outras ferramentas, não se esqueça de se inscrever no canal. Qualquer pessoa nova que apareça aqui é uma festa, então se inscreva aí. O próximo passo é destilar, que é encontrar a essência do que você capturou. Aqui eu achei muito legal que ele fala que cada anotação que você coloca no seu segundo cérebro é uma sementinha. É uma sementinha para uma ideia, para alguma coisa que você está querendo criar. Às vezes você nem sabe muito bem o que aquilo vai brotar dali, entendeu? Mas você está ali semeando essa sementinha. E capturar a essência das coisas que a gente está colocando no seu sistema ajuda a gente a perceber para onde que a gente quer que essa sementinha floreie, ajuda a gente a desenvolver nossas ideias ou fazer conexões entre diferentes ideias que no primeiro momento nem parecia que tinha conexão. Aqui eu acho legal que ele fala para você pensar no seu futuro eu. Então como que eu posso escrever isso para ficar muito fácil pro meu futuro eu saber do que se trata isso aqui? Então eu imagino que o seu futuro eu vai estar com pressa, querendo encontrar um negócio, qualquer uma frase rápida que você pode escrever que vai te lembrar, esse texto tem a ver em relação a isso. Então esse é um jeito de você encontrar a essência das coisas que você captura. E além disso, você pode usar a técnica do resumo progressivo, que eu também já contei em outro vídeo como que faz. E o próximo passo do método é E de expressar. Afinal, para que aprender coisas? Para que aumentar o nosso conhecimento se a gente não for usar aquilo para melhorar a nossa vida ou para ajudar alguém? Jesus, eu dei um pulo aqui. Queimou minha lâmpada. Bom, a luz tá péssima, mas assim que a gente vai continuar esse vídeo, porque eu não tenho outra lâmpada agora. E eu tenho pouco tempo até o bebê voltar. Bora continuar se expressando para criar esse vídeo aqui para você. Então, esse passo é E de expressar, porque não é só sobre input, é sobre output. Não é só sobre você receber informações, consumir coisas na internet, ler mais um livro, fazer mais um curso e não usar. E olha, essa parte é tão importante, parece óbvio quando a gente fala, mas sinceramente, eu tava me sentindo assim, antes de eu começar aqui no YouTube, eu tava querendo me expressar e tava com medo, e tava perdida, e tava não sei o quê, e eu tava me sentindo entupida. Eu tava sentindo, nossa, eu tô toda hora aprendendo coisas legais, eu quero falar pras pessoas, mas não tô conseguindo falar. E essa vontade de expressar e não estar conseguindo, isso me deixava assim numa angústia criativa e organizar as minhas ideias. Então, eu tava meio que fazendo já um segundo cérebro sem ter lido esse livro, né? Eu só tô aperfeiçoando isso com esse livro, mas eu percebo como me ajuda, eu tenho muita coisa a melhorar, mas como você ter esse lugar para organizar suas ideias, coisas que você consome e consumir com mais calma, com mais atenção, isso ajuda a gente a criar. E como é bom você perceber que está dando andamento nas suas ideias, nos seus projetos, nas coisas que você quer fazer, expressar. Esse passo, executar, né? Então, sair da organização, sair do planejamento e ir para a ação, ir para a execução, ir para a expressão é muito importante. Então eu quero te contar que você já está pronta. Você já está pronta para começar, você já está pronta para se expressar, pegar o que você sabe, usar isso e inspirar e ajudar outras pessoas com o que você já tem. Talvez você precise só de um pouquinho de intenção, de foco, de enxergar o que você já sabe e sinalizar. O seu cérebro vai te ajudar muito com isso. Então sair do modo consumo e ir para o modo criador. Não só colocar mais conhecimento em você e usar o seu conhecimento. Então nessa parte ele fala sobre isso, sobre essa execução, e ele meio que continua isso na parte 3 do livro também. A parte 3 do livro se chama A Arte da Execução Criativa. Ele mostra como esse espaço do code trabalha com um pensamento divergente e convergente, que é tão importante na criação, tão importante na concretização das nossas ideias. E ele traz aqui nessa parte algumas estratégias para facilitar ainda mais o processo criativo, facilitar esse tirar as ideias do papel e colocar em prática. Ele também fala nessa parte sobre alguns hábitos que você precisa ter para
manter esse sisteminha. Ele fala sobre ter revisões semanais e mensais para atualizar e entender como é que tá o seu sisteminha. E ele também fala sobre alguns hábitos de percepção, que é meio que essa observação criativa, sabe? De você perceber o que tá chamando sua atenção, você perceber o que tá ressoando com você, perceber qual que é a área da sua vida que aquilo pode melhorar. Então, perceber como você pode usar o seu conhecimento para ajudar outra pessoa, no seu trabalho, na sua vida. Tem a ver com esses pequenos hábitos de percepção, de perceber. Sabe? A gente fica mais consciente sobre nós mesmos, nossa vida, e eu acho isso tão incrível. É maravilha, é uma maravilha. Bom, e uma mensagem que ele traz nesse livro que eu acho que é bem importante é que sistema perfeito que não é usado não é perfeito. Comece. Às vezes quando a gente lê um livro assim, ou vê esse vídeo que pode ser que já esteja meio grande, a gente fala, nossa, quanta coisa, sei lá, não começar. Vai aplicando aos poucos. Criar coisas é muito gostoso. Criar algo que pode ter um impacto positivo na vida de alguém é mais gostoso ainda. A gente pode usar nosso conhecimento, nossas histórias, nossas experiências, nossas inspirações para também inspirar, ajudar, entreter, ensinar outras pessoas. Isso é muito gostoso, essa troca. E é isso, eu acredito que nós estamos aqui para criar. Então você pode querer criar arte, conteúdo, um livro, um produto, um serviço, um presente para alguém. Eu acredito que estamos aqui para entender o que ressoa com a gente, ter ideias em relação a isso e trazer essas ideias para a realidade. Isso traz muito significado para a nossa vida e para as outras pessoas. E eu acredito na organização das suas ideias, dos seus afazeres e das suas informações nesse segundo cérebro, no cérebro externo, seu sisteminha de organização e criação, como você quiser chamar. Mas eu acredito que externalizar a sua mente e ter esse segundo cérebro pode ajudar muito a você colocar essas ideias em práticas e criar coisas que você vai curtir criar, que vai trazer um impacto positivo na sua vida e na vida de outras pessoas. Então vai aos poucos colocando essa intencionalidade nas coisas que você consome, nas ideias que você tem, e aos poucos você vai criando um sisteminha para você, aos poucos você vai criar esse segundo cérebro. Se eu puder te ajudar com alguma coisa, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente continuar essa conversa, ou se preferir, me manda um direct lá no Instagram. E agora eu vou deixar 2 vídeos que você possa querer assistir, né? Um é o vídeo sobre como fazer no caderno esse Common Place Book, e também essa técnica que eu aprendi nesse livro aqui sobre o resumo progressivo, para você encontrar a essência das coisas que você tá lendo. Não esqueça de se inscrever, big abraço e tchau!